Seja morador ou turista, uma coisa é fato: todos concordam que a cidade de Ouro Preto tem uma atmosfera diferente. Alguns até usariam outra palavra: assombrada. Morador da cidade há mais de meio século, seu Wellington sabe muito bem o que é presenciar o sobrenatural. A casa em que viveu na infância tinha um verdadeiro cemitério subterrâneo. Realmente, minha família se morou há muito tempo, né, ali junto ao lado do centro acadêmico, onde hoje está situada a casa ali do pão de queijo, onde está o armazém e a choperia ali. Que antes da choperia era um açougue, o armazém é da mesma família, e meu pai tinha uma padaria ali, né, naquele pedaço ali, desde o ano de 1948 até o ano de 1985. E na época de 1955, 56, quando a gente era criança, e a casa era antiga, e havia um corredor grande que levava da sala até os quartos, né? E às vezes à noite a gente precisava ir no banheiro, e até tinha que atravessar aquele corredor. E muitas vezes, durante a noite, mesmo no tempo de calor, quando a gente estava atravessando aquele corredor, a gente sentia um vulto. Não era um vulto, era apenas um assovio, um vento gelado que passava perto da gente. Zum, e a gente arrepiava todinho ali. E muitas vezes também a gente ouvia barulho. Muitas vezes minha mãe, a gente ia para o quarto da minha mãe e ficava quietinho escutando o barulho passar. E depois, no ano de 1958, foi necessária uma reforma estrutural na casa, porque a casa era sustentada por madeira e precisou fazer uma sustentação, uma fundação de alvenaria, né? E ao revolver a terra para poder fazer essas fundações, é que nos deparamos com muitas caveiras, esqueletos, bastante mesmo. E ficamos depois sabendo que ali era o cemitério do antigo hospício, onde é hoje o centro acadêmico. Logo depois que nós percebemos que ali era o cemitério, nós chamamos naquela época o vigário da matriz da Nossa Conceição, Padre Messias Passos, para fazer benzer aquela casa, e realmente depois daquela casa, todo aquele barulho, todo aquele vento frio, aquele temor, aquele pavor que a gente sentia, foi passando. Se aqui em Ouro Preto muita gente já sente algo estranho no clima da cidade, só de pisar sobre as pedras e calçadas em que milhares de escravos sofreram até morrer, imagine então no período da Quaresma. Segundo tradições religiosas e contos populares, é uma época que requer fortes orações, porque o temido diabo está à solta. Nesse período, dizem que na terça-feira de carnaval, à meia-noite, quando termina o baile de carnaval, o demônio está solto na rua. Então, se você sai à rua depois de meia-noite, você está correndo um risco enorme. Entendeu? E ninguém saía. E quando saía, tem um punhado de histórias de alguém que saiu. Tipo, um rapaz foi pro baile do dia da terça-feira de carnaval. A mãe dele: não vai, meu filho, pelo amor de Deus. Mãe, eu vou voltar antes da meia-noite, calma, eu não vou ficar na rua. Foi. Arrumou direitinho, foi pro baile e tal, e o baile terminou antes, tipo 11h30, para dar tempo do povo chegar em casa. Começou as badaladas da meia-noite, o demônio tá solto. Aí ele foi andando para casa, começaram as badaladas, ele não tinha chegado, porque lá no 15, ele morava atravessando todo o Antônio Dias, a Barra, para subir ali, sabe, a linha, no caminho do Gambá por ali, e era um chão. Começaram as badaladas, ele estava ali na Barra. Aí, de repente, ele olha, ali perto do beco da Mãe Chica, um bode, com o olho vermelho, olhando para ele e dando patada, entendeu? No chão, assim, com as patas no chão e fazendo que ia dar amarrada. E ele então começou a rezar o creio em Deus. Pai, meu Deus, eu tenho que chegar em casa. Apertou o passo e o bode não perseguiu ele não, entendeu? Só sentiu um cheiro de enxofre horroroso, apavorado, chegou em casa. Mas antes de chegar, olha só a loucura, a pessoa que viu isso me contou pessoalmente.
um homem imenso, de mais de 3 metros, atrás dele. Quando ele dava 5 passos, o homem dava 1. Perseguindo ele mesmo. Isso depois de passar pelo bode, você imagina. Quando ele chegou em casa, que ele bateu a porta e caiu na cama, ele acha que desmaiou. Depois a mãe teve que, levantou, foi lá, dar um calmante e tal. E ele contou isso. E o homem ainda ficou batendo na janela. Quando aquele relógio que tem ali na estação, ele, não sei se badala ainda, ele badalava até meia-noite. Quando terminou de dar meia-noite, silêncio. Entendeu? E ele desmaiou. Seu Tito Ouropretano, com mais de 90 anos, mostra com orgulho a publicação de histórias que afirma ter presenciado ainda criança. Para ele, tempo de Quaresma era a época da mula sem cabeça assombrar as famílias. Eu passava aqui toda sexta-feira da Quaresma, amanhã seria o dia. Mas amanhã não vai passar, não, tomara que não. E então eu passava aí e socava o pé na janela. Ele dizia que não tinha movimento de carro, não existia carro. Então ela passava, troca. Meu irmão chegou a encontrar com ela aqui, chegou correndo aqui, você lembra, Dudu? Rubens, assustaram. Nossa Senhora, tem um bicho ali em cima, ele é alto assim, sem cabeça. Desceu, escondeu aqui, aí ela passou aqui na porta, socou a janela, aí mamãe falou assim, tio, vocês estão escutando? Eu coloquei no livro ali. Vocês estão escutando? Eu falei, nós estamos, mamãe, nós estamos com medo danado. Aí nós corremos para a cama de mamãe e ficamos lá. Na mesma hora, começou a bater uma caixa de fósforo aqui, você que está tocando samba. Eu gosto de pegar uma caixa de fósforo para cantar, né? E batendo samba. Bati, depois corri uma corrente, quis andar para... Mamãe falou assim, vamos rezar o credo. Nós rezávamos o credo, aí desaparecia o barulho. Quando eu comecei a conversar com as pessoas e descobrir um pouco das histórias, porque eu sou professora de história e eu percebi o seguinte, elas não foram inventadas, ninguém inventa nada. Elas nascem exatamente de uma situação social, religiosa, política, de uma conjuntura de uma sociedade e que dá origem a isso. Você vê que tem 21 igrejas e capelas. Contando com todas as igrejinhas pequenas. A maioria delas, todas que eram de irmandade ou as matrizes, elas tinham um cemitério do lado. Hoje nem todas têm por causa da urbanização da cidade, né? Mas esse cemitério do lado da sua casa é uma coisa que não deixa de ser assustadora, né, para o morador. Fora toda essa história que a cidade tem de escravidão, de revoltas, né, de pessoas que foram mortas brutalmente na presença da população inteira, tudo isso é uma coisa que fica, parece, no ar. Na Quaresma, então você fica atento, eu também vou ficar. Eu não estou nem saindo de noite sozinho mais, porque eu tenho medo de encontrar com alguma aí.